Olá, seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo. Hoje eu irei mostrar para você como desenhar uma perspectiva cavaleira e uma perspectiva isométrica. Devemos lembrar que esses dois tipos de perspectivas pertencem às projeções paralelas. Mas qual é a diferença básica assim entre uma perspectiva cavaleira e uma perspectiva isométrica? A perspectiva cavaleira sempre será desenhada primeiramente com a vista frontal e em projeção ortogonal. Significa o quê? Que não tem profundidade e também as dimensões do desenho deverá ser feito em verdadeira grandeza, na medida real. Para isso, é interessante que você tenha um desenho, um projeto para poder reproduzir esse objeto, uma edificação e assim por diante. Uma outra característica da perspectiva cavaleira é que a dimensão da profundidade não terá a dimensão real do projeto. Então, nós sabemos que a perspectiva cavaleira ela pode ser desenhada com um ângulo de 30, 45 ou 60 graus. E cada uma dessas opções tem uma diferença do cálculo para dimensionar essa profundidade. No caso do ângulo a 45 graus, que eu irei mostrar aqui nesse vídeo, nós vamos sempre dividir essa distância da profundidade pela metade. Já a perspectiva isométrica tem como característica nós iniciarmos formando um Y, porque as duas faces irão ficar em perspectiva, diferente da cavaleira. Inclusive, aqui embaixo você consegue visualizar os tipos de perspectivas que nós temos para desenhar. Legal? Vamos então ao vídeo? Pessoal, então eu estou aqui com a minha prancheta portátil da Tridente, tamanho A2, e também eu já montei a folha então para o desenho com as margens conforme as normas da ABNT. Bom, e o que eu preciso para poder então iniciar o desenho cavaleira? Quais são os equipamentos? Eu vou precisar do escalímetro, Esse escalímetro aqui está meio amarelado porque eu ganhei ele quando eu tinha 15 anos. Então eu ganhei do meu pai de presente. Você vai precisar de um esquadro de 60 graus, 30 e 60 graus. Você vai precisar de um outro esquadro de 45 graus. Então um esquadro que tenha todos os lados aqui com o mesmo ângulo. Você vai precisar de uma fita, para prender esse papel. Geralmente eu sempre esqueço de falar da fita. Então você precisa de uma fita para prender o papel. Você vai precisar de uma boa borracha, uma borracha macia para poder apagar e não rasgar a folha. E por último, o equipamento necessário é uma lapiseira. Essa lapiseira aqui é uma Tridente 07, ganhei de um aluno, o Tierce. Tierce, um abraço para você. O Tierce hoje é formado. Aí na defesa do TCC dele, ele presenteou a banca com essas lapiseiras Tridente que são fantásticas, tá? Geralmente nós lembramos sempre de comprar Pentel, mas a Tridente também é uma boa marca. E aqui eu tenho o adesivo do meu time do coração, do UFC Cascavel, que ele vai ficar aqui do lado, me acompanhando, o meu cubo mágico, que é um hobby também que eu tenho de fazer. Bom, mas então vamos aos trabalhos. Primeiramente, eu vou mostrar como criar uma perspectiva cavaleira dessa imagem que está na tela aí para você. É importante que para nós conseguirmos realizar o desenho de algum objeto, nós necessitamos da vista frontal, da vista de topo
e da vista lateral com as suas dimensões, igual você está verificando aí também na tela. Então, como a gente vai começar a perspectiva cavaleira? Primeiramente, nós vamos utilizar o desenho da visão frontal. Então, eu vou começar traçando uma linha na horizontal aqui. Vou utilizar então esse esquadro de 45 graus. Quais são as dimensões que nós teremos então? Agora eu vou dimensionar as partes para formar aqui um objeto. Então nós vamos ter no total 8 centímetros, composto por uma parte de 3 centímetros, uma parte de 2 centímetros, que vai ser o nosso vazio do sólido, e mais 3 centímetros. Então, totalizando 8 centímetros. Feito isso, eu vou desenhar agora a altura. Ele vai ter uma altura também de 8 centímetros. Gente, é importante então que vocês sempre façam essas linhas de marcação fracas, tá? Aí posteriormente a gente reforça a linha. Por quê? Primeiro nós vamos marcar aqui as dimensões, tudo certinho, para posteriormente, que tiver já tudo montadinho, bonitinho, deixar mais forte também, caso haja algum erro e tenha necessidade de ser apagado alguma linha, né, por estar fraca, vai facilitar o nosso trabalho. Feito isso então, essa altura, eu vou aqui marcar os 8. Ó, deu aqui 8 centímetros. Vou utilizar a régua paralela mesmo para marcar aqui a altura. E essa altura aqui no meio, ela vai ter 4 centímetros. Tá? Então eu marco 4 aqui. Tracei aqui. Ok. Então a nossa vista frontal, ela está montada. Agora eu consigo já começar a trabalhar com as linhas a 45 graus. Então eu já expliquei para vocês que a perspectiva cavaleira, nós conseguimos trabalhar com vários ângulos. 30, 45 e 60 graus. A mais tradicional que nós fazemos é com 45 graus. Então eu vou utilizar aqui o escalímetro de 45 graus. Né? O que acontece? Eu olhando então no projeto, você está visualizando aí a imagem da vista lateral, ela tem 8 de altura e 6 de profundidade. Isso significa o quê? Como nós estamos trabalhando a 45 graus, a gente vai dimensionar a metade dessa profundidade. Porque se eu fizer com o tamanho real de 6 metros, ela vai ficar distorcida, vai ficar desproporcional. Então eu vou fazer da seguinte maneira: 45 graus, vou traçar aqui linhas, né? Apenas algumas linhas com distâncias indefinidas, tá? Para posteriormente eu marcar. Repare, aqui é um sólido. Se eu traçar aqui uma linha, ela vai ficar escondida atrás dessa face. Então eu não vou traçar, tá? Repare também na vista lateral que não há esse recorte que nós temos aqui na vista frontal, tá? Lembrando então, na vista lateral nós temos 6 centímetros de profundidade, então aqui eu vou marcar apenas 3. Então eu vou colocar aqui 3 e 3, tá? E aqui dentro a mesma coisa, 3 também. Nesse caso, veja bem, o 3 ele já está bem no encontro, por coincidência, bem no encontro com essa linha vertical. Então, ele vai ficar dessa maneira, tá? Vou pegar o escalímetro, faço aqui uma linha a 90 graus, então, 3, e aqui, 3. Bacana, ó. Ela já está pronta. Olha que rapidinho e bem prática de fazer, tá? Lembrando que aqui 45 graus, então é a metade da distância. Agora o próximo passo é deixar mais forte essa linha, tá?
Prontinho! Então a nossa perspectiva cavaleira está finalizada. Olha que maravilha! Viu como é bem prático e rápido de fazer? E também você precisa de poucos instrumentos. Agora aqui ao lado, irei fazer a perspectiva isométrica do mesmo objeto para que você perceba qual é a diferença entre elas. Vamos lá? Para fazermos então a perspectiva isométrica, a gente não vai seguir agora a mesma metodologia utilizada na cavaleira. Por quê? Porque aqui a vista frontal ela não ficará ortogonal. O conceito então do desenho da perspectiva isométrica é que cada lado terá 60 graus. Portanto, agora eu vou mudar o esquadro, vou utilizar esse outro aqui, né? Vou posicionar e vou começar então pela parte de baixo. Vou eleger aqui, vou deixar no mesmo alinhamento, aqui ó, ao mesmo alinhamento. E eu posso já marcar então a altura também. Vamos marcar a mesma altura, vai ter 8 centímetros na escala 1 para 100, vai dar aqui, tá? E agora sim eu utilizo o esquadro então. Veja só, quanto tem esse lado frontal? O lado frontal, ele vai ficar agora para o lado esquerdo, tá? E a lateral do desenho vai ficar para o lado direito. Então a lateral do desenho ele tem uma profundidade de 6 centímetros, como nós vimos aqui na perspectiva cavaleira. Então, nesse caso, não haverá necessidade de colocar a metade da distância. Aqui a gente poderá colocar toda a dimensão da lateral do objeto. Olha só. Então, as duas faces ficarão em perspectiva. Nesse caso aqui, ele forma tipo um Y, ó. Por isso o conceito da perspectiva isométrica em Y, tá? Agora eu vou marcar então a profundidade dessas linhas. Aqui vai ter 6, como eu já falei, 6. Posso pegar aqui o meu esquadro e traçar aqui, ó, 6. E aqui ele terá 8. Então, vou marcar aqui. Tá pequeno embaixo, vou para cima, 8. Então o 8 está aqui. Certo? Feito essa linha, eu vou marcar agora essas aberturas que nós temos aqui, ó, né, na face frontal. Então, lembra das medidas? Ele vai ter 3, 2 e mais 3. Fechou o 3. Agora, quanto ele sobe aqui? Ele sobe 4. Então, vou subir 4 aqui, 4 aqui. Vamos marcar. 4 e 4. Tá feito ali, ó. Também já vou aproveitar para fechar aqui em cima, tá? Vou traçar lá e vou traçar aqui. Olha aí o nosso objeto. Está ganhando forma. E para finalizar, nós vamos fazer o quê? Nessa abertura aqui tem que aparecer essa lateral, né? Essa linha aqui. Então, vou também posicionar aqui o meu esquadro no ângulo de 60 e traço aqui, ó. Beleza, olha lá, ó. Apareceu. Então agora falta o quê? Então agora falta o quê? Eu reforçar as linhas para dar um acabamento no desenho e também apagar os excessos.
tadã, está pronto, né? Essa aqui então a nossa perspectiva cavaleira. E essa aqui é a nossa perspectiva isométrica. Ok? Então você acabou de acompanhar no vídeo como produzir as duas perspectivas. Agora você já pode aplicar no seu curso da engenharia, da arquitetura, do design ou quem sabe praticar apenas por amor ao desenho. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!